Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, minhas irmãs, que o Senhor Jesus neste momento possa abençoar a vida de cada um de vocês, que a paz do Senhor possa estar reinando aí no seu coração, em seus lares, em sua casa. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, este canal que tem por objetivo transmitir, anunciar a palavra de Deus de uma forma simples, mas objetiva, que fala ao coração. E neste dia Deus tem me dado mais uma palavra maravilhosa que vai falar sobre um guerreiro bem conhecido na Bíblia, e este guerreiro é Sansão. Então o título da mensagem é A Força de um Guerreiro, aprendendo com Sansão. Então a palavra de Deus aqui nesta mensagem, ela se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 5, e também aqui no capítulo de número 15, versículo de número 18, e também capítulo 16, versículo de número 6, 17, do 20 ao 22, e também versículo 28 ao 30. Vamos à mensagem, a palavra do Senhor. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Disse-lhe, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado, para te poderem afligir. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porquanto sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porquanto ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-lhe descer a Gaza, e amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Muito bem, meus irmãos, aí como vocês puderam ver aí na palavra de Deus, nós iremos falar aqui sobre um guerreiro de Deus. Lembrando que todos nós no reino de Deus, nós estamos também como guerreiros, nós lutamos contra as forças do mal neste mundo. E a Bíblia, ela nos revela aqui esse guerreiro destemido do Senhor, o qual Deus usou muito ele no seu tempo como um juiz ali, como a palavra de Deus diz, que ele julgou a Israel ali por 20 anos. Esse foi um guerreiro do Senhor. Nós sabemos que Sansão, ele era um nazireu de Deus, alguém separado de Deus para fazer a sua obra. Igualmente a nós também, quando estamos servindo ao Senhor, nós acabamos sendo separados por Deus. Então nós também temos as nossas forças e as nossas fraquezas, assim também como tinha Sansão. Ele tinha a sua força dada por Deus, mas também ele tinha as suas fraquezas.
Então nós vamos aprender aqui nesse vídeo a força de um guerreiro aprendendo com Sansão. Então a primeira análise aí que eu obtive é sobre a obediência de Sansão. A obediência dele era da onde vinha a sua força. Muitos pensam que a força de Sansão vinha de seu cabelo, mas o seu cabelo comprido era apenas a parte da sua obediência a Deus, pelo motivo dele ser um nazireu desde pequeno, desde o ventre da sua mãe. Ele foi escolhido por Deus para livrar a Israel de seus inimigos, das mãos dos filisteus. Os filisteus que eram inimigos ferrenhos de Israel. O objetivo dos filisteus era humilhar, tratar muito mal os seus inimigos, com tamanhas humilhação, como nós vamos ver aqui no decorrer dessa mensagem. Então, o segredo da força de Sansão, ela vinha da sua obediência a Deus. Quando ele obedecia a Deus ali, Deus transmitia a ele força para vencer os seus inimigos. Quando Sansão clamava a Deus por força, o Espírito Santo vinha e revestia este homem de uma força tal que ninguém podia ali resistir em sua frente. Note-se então, meus irmãos, que quando nós obedecemos a Deus, nós possuímos uma força também dada por Deus, assim como tinha Sansão. Sansão, a sua força ela era demonstrada no sentido físico. A nossa força no sentido espiritual. Quando você está obediente à palavra do Senhor, você consegue também obter forças espirituais, forças até mesmo moral e intelectual dada por Deus para vencer os desafios quando você está debaixo da obediência de Deus e no centro da sua vontade. Observe vocês que quando Sansão ele estava aqui no centro da vontade de Deus, ele tinha força dada por Deus para vencer os seus inimigos. Não tinha exército da terra que subsistisse diante de Sansão, ali diante da sua grande força. O exército filisteu era um dos exércitos mais ferrenhos daquela época, um dos exércitos mais modernos ali para aquela época, para aquele tempo ali. E nós observamos que por várias vezes Sansão derrotou aqueles homens com sua tamanha força dada por Deus. Quando ele clamava ao Senhor, Deus o atendia e depositava nele ali forças para ele vencer os seus inimigos. E grande era a vitória de Sansão quando ele estava ali debaixo da obediência a Deus, debaixo ali das potentes mãos do Senhor. Quando você também, meu irmão, está debaixo da obediência do Senhor, debaixo das potentes mãos de Deus, no centro da sua vontade, aqui, como já disse, as bênçãos do Senhor vêm sobre você. O Espírito do Senhor te encaminha em direção à sua vontade e você começa a conquistar aquilo que parecia impossível. Deus ajuda você a conquistar os impossíveis quando você está debaixo da obediência do Senhor, porque na palavra de Deus está escrito assim, que o melhor é obedecer do que sacrificar. Deus não aceita sacrifício se este não estiver debaixo da sua obediência. Então é necessário sim estar diante da obediência do Senhor, assim como Sansão estava desde o seu nascimento até certa faixa da sua vida. Mas, meus irmãos, nós sabemos muito bem da história que Sansão ali, ele era rodeado por inimigos, porque Deus estava usando Sansão de maneira tal ali para vencer os inimigos. E nós sabemos que os filisteus não estavam nada contentes com essa história. Eles queriam a todo custo ali descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Então eles fizeram uso ali de uma mulher, como todos sabem, a mulher Dalila, para atrair Sansão ali com sua falácia, com suas conversas. E nós sabemos que Sansão revelou a ela
o segredo da sua força. Então, quando ele perde a sua força, meus irmãos, meus amigos, então ele começa a passar por um momento de humilhação. Então nós observamos que um guerreiro aqui no tópico 2 passa então por um momento de humilhação. Quando a humilhação chega, quando se perde a força, chega também a humilhação. Nós observamos que Sansão, ele era visto como um herói. Então, meus irmãos, nós podemos analisar aqui e ver no capítulo 16, versículo de número 21 e 25, quando Sansão ali ele perde a sua força, os seus inimigos começam então a dominá-lo e começam a levar Sansão para momentos de humilhação, o qual ele nunca imaginava passar. Quando ele tinha ali a sua força, ele era visto ali como um homem destemido, poderoso nas batalhas, mas quando ele perde a sua força, ele começa então a passar por tamanhas humilhações. Muitas das vezes também acontece assim conosco. Quando nós estamos com toda a força, as pessoas nos veem com outros olhos, conquistamos amigos, temos várias oportunidades até mesmo, mas quando a nossa força se esvai, quando a nossa força se vai, nós começamos a, de certa forma, também a passar por momentos de humilhação. E você, talvez você esteja também passando por momentos de humilhação em sua vida, porque a força que você tem agora não é a mesma de tempos atrás. Alguma coisa aconteceu que a sua força se foi e você não é mais a mesma pessoa. Muitos te veem com outros olhos, mas eu creio que se você está vendo essa mensagem aqui, é porque Deus quer te dar força novamente, Deus quer te revestir de fortalezas, Deus quer te revestir de capacidade. Sansão aqui ele estava num momento de humilhação, porque a sua força, o segredo da sua força tinha sido descoberto. Então ele estava ali passando por tamanha humilhação. Talvez você também esteja passando por este momento de constrangimento, mas se você está vendo esse vídeo é porque Deus, Ele quer te dar forças novamente para você lutar e vencer a batalha. Então, meus irmãos, outro ponto que eu tirei aqui foi sobre a resistência de Sansão, a resistência no sentido espiritual. Quando ele estava ali sendo humilhado, ou até mesmo diante de uma batalha, ele lembrava-se do Deus de Israel, do Deus que tantas vezes deu a ele forças para vencer os seus inimigos. Nós observamos a palavra do Senhor, que quando ele estava ali diante dos filisteus, que ele tinha ali matado 1000 soldados com a queixada ali de um jumento, ali após aquela batalha, como nós lemos, ele sentiu muito cansaço, ele sentiu ali uma sede tamanha que estava a ponto de morrer. Então ele lembrou-se do Senhor, ele clamou a Deus para que Deus desse a ele forças naquele momento, desse a ele água para ele beber, como nós lemos na palavra. Então nós observamos aqui a resistência de Sansão em manter a sua fé em Deus, e é isso que Deus quer de nós. Deus quer também que nós venhamos a ter resistência no meio da batalha, no meio da guerra, assim como tinha Sansão, assim como teve Sansão essa resistência, essa força, que mesmo ali, após uma longa batalha, ele buscou força, sabe da onde? Em Deus. Imagine o homem mais forte daquela época, ali com a força dada por Deus. Neste momento, ele estava ali cansado, com sede, mas ele foi resistente em sua fé. Ele não perdeu a sua fé e confiança em Deus e clamou ao Senhor. Então Deus ouviu o seu clamor, como nós vemos, e ele fendeu ali uma rocha, e daquela rocha ali saiu água ali em Leí,
água e Sansão bebeu daquela água e se fortaleceu novamente. Mas a força de Sansão, a sua resistência era tamanha, assim como Deus quer de nós. No momento de humilhação, Sansão também ali, ele foi resistente. Ele orou a Deus, como nós observamos ali no capítulo 16, versículo 28. Ele orou a Deus pela última vez, para Deus atender o seu pedido ali, diante de seus inimigos ali que estavam humilhando a ele. E como nós sabemos, ali Deus ouviu a sua oração. Então o quarto ponto que eu tiro daqui, que eu consegui tirar, é que a oração é o segredo da vitória. Como Sansão orou ali no capítulo 15, verso 16, agora ele ora aqui também no capítulo 16 e versículo de número 28, ele ora a Deus ali, e Deus dá a ele força, e tudo isso foi para a glória e louvor do nome do Senhor. Não foi para a glória de Sansão, mas foi para a glória de Deus, que Deus nunca abandona os teus no meio da batalha. Então nós aprendemos aí com Sansão a força de um guerreiro. De onde vinha a força de Sansão? Era do seu cabelo? Não, era da sua obediência ao Senhor. Ali que na humilhação nós observamos então que quando Sansão ele perde a sua força, ele passou por tamanhas humilhação, mas quando ele busca Deus ali com a sua resistência, com sua fé resistente em Deus ainda, mesmo sendo humilhado pelos filisteus já sem forças, mas Deus dá a ele ali pela última vez força, e em sua morte ele matou muito mais inimigos do que em vida, como diz a palavra. Foram cerca ali de mais ou menos 4.000 pessoas, 3.000 homens ali com mulheres, e muitas das vezes crianças foram mortos ali juntamente com Sansão, porque Deus é o Deus da guerra. O Deus que nós servimos é o Deus que está conosco nesses dias, assim como ele teve com Sansão ali desde o seu nascimento até a sua morte. Mesmo quando Sansão ali saiu da sua presença, mas lá do céu Deus ainda velava pelo seu povo, Deus ainda cuidava do seu povo. Assim também Deus está conosco nesses dias, disposto a nos dar força, quando muitos olham para nós aí, tentando ver nós fracos, sem esperança. Deus está conosco para nos dar esperança, assim como está lá nos Salmos de número 46, porque Ele, Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome dEle para todo sempre. Você que acompanhou esse vídeo até aqui, que você possa ser grandemente abençoado por Deus, sabendo que tem um Deus que te fortalece. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E você também, que ainda não é inscrito, que está vendo essa mensagem, que você possa estar se inscrevendo para ser notificado da próxima mensagem que eu colocar aqui no canal. Dê o seu like nesse vídeo, para que esse vídeo possa ser visto aí por mais pessoas. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe muito, e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.